Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Eloy Neras, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jecatilão do Caxias, na Congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na Congregacional Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre do ano de 2023, lições bíblicas da CPAD. O título desse trimestre, Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. E hoje vamos ministrar a lição número 2, Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Texto áureo. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Gênesis 17, 4. Verdade prática. O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. E a leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis 12, do 1 ao 3 e 17, do 1 ao 8. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Porém, o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás pai de uma multidão de nações. E não chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Te darei a ti e a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Vamos então para a introdução desta lição. A palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da Terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Na lição desta semana, veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da Terra. Esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e, finalmente, a Igreja. Assim, contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor, como a base de toda a prática missionária dos cristãos. Já estudamos na lição 1 e vamos estudar agora na lição 2, e durante todo esse trimestre, que o Senhor veio salvar a toda a criatura que nele crê, independente de raça, povo, língua, nação, etnia, não importa. O projeto de salvação do Senhor para a humanidade, ele vai muito mais além do que apenas salvar um povo ou um grupo separado. Por isso ele começa aqui dizendo: a palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras de cultura de um povo ou civilização. Vamos ver que Deus começa com Abraão e chega até a igreja na tarefa de levar este evangelho. Mas, pastor, o evangelho é só o Novo Testamento. Não, meu amado irmão. Havia uma mensagem que começou
lá no Éden. Quando o homem pecou, houve necessidade de evangelho, houve necessidade de pregação. Se Adão e Eva não houvessem pecado, e aqui eu não estou entrando numa discussão teológica se isso poderia ter acontecido, não poderia, eu não estou entrando nessa discussão, apenas dizendo, se eles não houvessem pecado, não haveria necessidade de evangelho, não haveria salvação, não haveria necessidade de Jesus morrer na cruz. Mas porque eles pecaram, houve a necessidade do evangelho alcançar toda a criatura. E a mensagem que o Senhor disse foi para a serpente, que ele colocou inimizade entre a semente da mulher e a serpente, e a serpente feriria o calcanhar da semente da mulher, mas essa esmagaria a sua cabeça. E o que significa? Cristo morrendo na cruz do Calvário, mas ressuscitando no terceiro dia, e o Evangelho sendo pregado a toda a criatura. Só vou deixar aqui um texto para os irmãos. Efésios 1:4. Sempre falamos que nós estamos aqui com uma mensagem bíblica, né? Estamos aqui no estudo bíblico. Então vamos aqui, Efésios 1:4. A Bíblia aqui é nova, então às vezes demora a passar a página. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, o projeto de Deus para a salvação do mundo não aconteceu na hora da queda. Deus não foi pego de surpresa pela queda de Adão e Eva. Já havia um projeto, que a Bíblia chega a dizer em outro texto, que Jesus é o Cordeiro de Deus, foi morto antes da fundação do mundo. Vamos aqui então para os pontos da lição. O primeiro ponto da lição de hoje é a natureza missionária de Deus. Seguindo a subdivisão, a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão, né? Está aqui no texto de Bíblia em casa, Gênesis 12, de 1 a 3. A expressão sai-te da tua terra revela uma ordem, um chamado de Deus para Abraão ir a um lugar que a princípio ele não conhecia, como está em Hebreus 11:8. Junto com essa ordem veio uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao Evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Isso em Gálatas capítulo 3, tanto o versículo 8 e o versículo 16. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Gênesis 3:16 e também 4:4. Gálatas 3:16, 4:4. Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Por muito tempo, principalmente missões transculturais, foi negligenciado. Muitos povos foram negligenciados. Depois, o que conhecemos como missões modernas, o pai de missões modernas, quando você estuda missiologia, você vai ver que é Guilherme Carey, que resolveu, um simples sapateiro, resolveu levar a palavra de Deus na Índia, teve muito pouco apoio na Inglaterra, mas acabou indo, passou 7 anos pregando a palavra até que a primeira pessoa aceitou a Cristo. Depois dele vieram tantos outros. São passada foi citado James Hudson Taylor, temos David Livingstone, temos tantos outros grandes homens e mulheres de Deus que saíram evangelizando. Inclusive o Brasil, com chegada de missionários, especialmente da Europa, alguns vindos dos Estados Unidos, onde trouxe a palavra para essa nação e para várias nações. Hoje, missões transculturais existem, é uma realidade, mas o clamor é maior, a necessidade é maior, e essas lições têm que nos trazer a um despertamento para fazer melhor esta obra. Se o irmão puder ver aqui no último ponto, ele diz:
podemos afirmar que a origem das missões culturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Deus chama Abraão e fala: sai do meio da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei e far-te-ei uma grande nação. Uma terra, como segundo Hebreus capítulo 11, que é a herói da fé, versículo 8, ele não conhecia, realmente não conhecia. Abraão estava na Mesopotâmia, Deus mandou ele ali para aquela região do Oriente Médio, a região onde hoje está o Estado de Israel. Ele sai e vai. Mas junto disso, o Senhor disse para ele: em ti serão benditas todas as nações da terra. Por que Deus escolheu Abraão? A lição toda vai falar sobre isso, eu estou apenas dando um pequeno toque. Aliás, o trimestre todo vai falar sobre isso. Deus escolhe Abraão, para dentro dele tirar um povo, os judeus ou hebreus. Dentro desse povo Jesus vir a essa terra, nasceu da tribo de Judá, como toda a profecia estava dada no Antigo Testamento, e vindo a esta terra, pregar o Evangelho do Senhor. Ser morto na cruz, morrer, ressuscitar ao terceiro dia, subir ao céu, enviar o Espírito Santo, haver o Pentecoste, impulsionar então a igreja para pregar a palavra em todos os lugares. Depois, durante o trimestre, vamos ver a lição seguinte, as missões transculturais no Antigo Testamento, e depois vamos ver missões transculturais no Novo Testamento. Vamos ver que a igreja demorou um pouco, mas depois ela foi despertada e saiu a pregar em todas as nações. Vamos aqui à segunda subdivisão do ponto 1. Missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. No capítulo 17 de Gênesis, nos mostra o Deus soberano e excelso que se relaciona com um ser humano limitado. 17.1, deixa eu ver se o 17.1 está aqui. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu Deus a Abrão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar a sua aliança que transcenderia ao cumprimento geográfico da promessa. Ou seja, não seria apenas para aquela região ou para um povo específico, mas seria para todas as nações da terra. Aqui fica clara a missão como atividade de Deus no mundo. Ele mesmo, e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo mesmo, segundo Coríntios 5,19. Por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. Vamos aqui para 2 Coríntios 5,19. O texto de 2 Coríntios é bem rico, esse capítulo 5. Várias coisas importantes aqui. Mas vamos ver o 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Por que era necessário uma reconciliação? O que é uma reconciliação? É uma relação que de alguma forma deu errado e agora precisa que as partes se reconciliem. Que relação era essa? Deus, o Criador, e a sua humanidade. O homem peca, Deus anuncia, como já falamos lá na introdução, Gênesis 3,15, o que na teologia chama-se de proto-evangelho, né? O primeiro evangelho, a primeira vez que é anunciado o evangelho na Bíblia Sagrada. E agora Deus prepara tudo. Haveria um tempo certo para que Cristo viesse, e tudo isso precisava ser preparado. Muitos eventos aconteceram, a chamada de Abraão, depois a nação se organizando sob a lei de Moisés, depois a parte de reis, Deus escolhendo Davi e prometendo ali que da semente de Davi, né, sairia o Salvador, há muitas promessas nos Salmos, enfim. E no tempo certo, então vem Cristo a esta terra para nascer, morrer, ressuscitar e estar hoje intercedendo pela igreja.
tudo isso é uma atividade de Deus no mundo. Deus é um Deus pessoal, não é um Deus que abandonou a coisa ao Deus dará. Tanto é que aqui no texto de Coríntios fala de reconciliação. Cristo veio para reconciliar, só a morte de Cristo. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento, sacerdote, sacrifício, tabernáculo, tudo isso apontava para algo maior, que era Cristo vindo a esta terra. Veja que o sacrifício de Cristo entrou no lugar do sacrifício dos bois, cordeiros, de todos os animais que eram mortos no Antigo Testamento. Quando havia um empecilho das pessoas chegar à presença de Deus no Antigo Testamento, porque havia um véu que tapava, e só o sumo sacerdote chegava uma vez por ano. Quando Cristo morre, o véu se abre de rasga de alto a baixo, se abre um novo vivo caminho, como está escrito na carta dos Hebreus, para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus. Então, toda uma ação de Deus para trazer o homem de volta à comunhão com Ele. Ele tem um ponto aqui que é muito importante, que eu achei que ele colocou aqui. Aqui fica claro, a missão como atividade de Deus no mundo é Ele, não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias. Nós tivemos grandes homens de Deus que foram missionários. Já citei alguns, poderia citar outros. Mas cada um deles não foi maior do que a ação de Deus nas suas vidas para que eles pudessem fazer aquilo que eles fizeram na obra de missões. Vamos para a terceira subdivisão desse ponto, o novo modelo missionário. O modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Certamente que os modelos de hoje e os do passado merecem nossa atenção a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Contudo, nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. Um pouco nós vamos seguir a ideia. Deixa eu até ler mais um texto aqui, Isaías 55:4. Eu estou querendo praticamente quase que ler um texto a cada subdivisão, para que a gente possa bem se fundamentar na Bíblia, aquilo que a Bíblia fala. Diz assim, eis que eu o dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Testemunha aos povos, não apenas a um povo. Mas vamos aqui, meu amado irmão, interessantemente. Pastor, missões transculturais hoje é feita como era feita há 50 anos atrás? Não. Hoje há outros modelos, outros métodos para ser feito. Até porque, meu amado irmão, hoje nós temos internet, nós temos redes sociais, nós temos várias ferramentas que podem ajudar o missionário naquilo que ele fez. Bom, é válido, pastor, para pregar a palavra, meu amado irmão, logicamente, algumas coisas não são válidas para pregar a palavra, né? Algumas situações que eu não fazendo por aí, mas eu nem quero tocar nesse assunto. Mas usar redes sociais de maneira correta, a internet, para levar a palavra, ok. Hoje, alguns países onde há muita perseguição à igreja, o evangelho é quase nulo, as pessoas são alimentadas exatamente pela internet ou por um programa de rádio de um outro país que eles conseguem captar lá dentro. Então, existem vários métodos. No passado, o missionário tinha que ir, ele não tinha uma rede social, não tinha internet, ele não tinha nada disso. Então havia modelos, mas aquele modelo também foi, falamos de Taylor, falamos de Livingstone, falamos de tantos outros, estude, tantos grandes homens de Deus, se você puder estudar a história desses homens, vai enriquecer muito, a Dona Ellen Judson, vários deles. Esses homens conseguiram grandes feitos com as ferramentas que eles tiveram, com modelos que eles usaram. Hoje temos outro modelo. Mas qual o principal modelo? Naquele tempo e hoje? É o Senhor. Porque nós vamos ver nessa lição, estamos vendo e vamos continuar vendo, que a principal motivação de missões, para se fazer missões, especialmente transculturais, entrar na cultura de outro povo, como diz na introdução, é o amor de Deus. Deus ama a humanidade. Demonstrou isso em todas as páginas da Bíblia. E agora ele deixou para nós, a igreja,
Porque o Senhor, os anjos queriam propagar o evangelho, o Senhor não deixou. Somos nós. Então quem tem que levar essas boas novas sou eu e você. Somos nós, a igreja de Cristo, que tem inspirado no modelo do Senhor, como temos visto, escolhendo Abraão, capacitando Abraão, fazendo aquela nação florescer com Moisés, com Josué, com outros homens, com Davi, e por fim o Messias vir, trazer a palavra, o Evangelho, morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia, enviar o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos capacita para pregar a palavra. Atos 1:8, recebereis a virtude do Espírito Santo. Aliás, não, minto, perdão. Atos 1:8. Recebereis a virtude do Espírito Santo, semeis testemunhas tanto na Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Vamos para o segundo ponto da lição. Como já começamos a falar agora. Amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Então vamos agora, eu comecei a falar aqui no ponto, terceira subdivisão no ponto 1, agora vamos entrar nele mesmo. O amor de Deus, subdivisão 1 do ponto 2. A Bíblia mostra que Deus é amor. Vamos ler aqui, meu amado irmão. Deus é amor, pastor? Sim, Deus é amor. Só tem que ter cuidado com a maneira que a gente coloca isso, para dizer que Deus, sendo amor, permite que as pessoas façam o que eles queiram fazer. Não, Deus é amor, Ele ama, e até o último momento das nossas vidas, ou do arrebatamento da igreja, todas as pessoas terão oportunidade de salvação, aquelas que estiverem vivas no dia do arrebatamento e aquelas que morreram, ouviram a palavra até o último dia da sua vida. Mas vamos lá. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, o versículo 8 e o 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nós vamos seguir aqui. No Antigo Testamento vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens, Deuteronômio 33:3. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel, Deuteronômio 7:7, Oséias 11:1, Malaquias 1:2. E o seu relacionamento com este povo num processo de renovação de alianças, em que sua misericórdia e benignidade são reveladas. E aí nós temos Deuteronômio 7:9, Isaías 54, 5-10. No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado. João 3,16, o textual da Bíblia: Deus amou muito a maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois ele mesmo é amor. Esse texto é citado 2 vezes aqui no ponto. E este, por sua vez, é a sua própria essência. Portanto, amor é a base de todo o plano de redenção revelado pela palavra de Deus. Porque Deus quer salvar a toda criatura, mesmo sendo um homem pecador, mesmo sendo um homem alguém que muitas vezes se coloca contra Deus, mesmo sendo um homem que muitas vezes se corrompe, pelo amor de Deus. E o amor de Deus, ele excede a todo o entendimento, a todo o conhecimento. O amor de Deus não é igual ao amor humano. O amor humano é aquele que muitas vezes ama por interesse, ou ama aquele que ama ele. Deus não, Deus ama a todos. Pastor, mas Deus ama o pecador? Sim, meu amado irmão. Eu, pastor Hélio Ornelas, antes de aceitar Jesus como Salvador de minha vida, por todos os meus pecados, Deus me amava. E cada um de vocês que vai ouvir este vídeo também tem que olhar para si e ver. Você também era um pecador e aceitou a Cristo como Salvador. Ele te amava. Ele continua amando hoje. Quem está no pecado hoje, no pecado no sentido de ainda não ter aceitado Jesus, não ter entendido pecado, todos nós somos pecadores. Mas nós somos pecadores remidos e lavados no sangue Cordeiro, aqueles que já aceitaram Cristo. Mas os que não aceitaram, precisam aceitá-lo para ter os seus pecados perdoados. Esse Deus continua amando. E como ele ama, ele quer salvar. Mas ele precisa usar quem? Nós, os seus instrumentos. Ele fala aqui no Antigo Testamento, semana que vem nós vamos ver missões escriturais no Antigo Testamento, como Deus renovava a aliança, como Deus falava com aquele povo, e no Novo Testamento está o ápice do amor de Deus, que é a vinda do próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, para morrer na cruz do Calvário e dar a salvação e a vida eterna. Agora vamos ver a redenção no Antigo Testamento e depois na subdivisão 3 no Novo. No Antigo, redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor.
Esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel no seguinte aspecto. Primeiro A, resgate para a libertação de um escravo. B, recuperação de um campo. C, resgate de um macho primogênito. Eu não estou citando os textos, mas o irmão pode ver depois lá. E D, resgate de alguém que seria condenado à morte. Além disso, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor do homem. A, quando Jacó invoca o anjo que me livrou de todo mal, em Gênesis 48, 15, 16, quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo, vos resgatarei com o braço estendido, Êxodo 16, 6, 6. Então veja bem, qual o conceito de redenção? Um escravo que é liberto da sua escravidão para um pagamento de um preço por um redentor. No Antigo Testamento, Cristo não tinha vindo ainda. Então, é pela fé na vinda do Filho de Deus e os pecados eram perdoados através de sacrifícios de animais. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas tudo isso apontava para Cristo. Houve um problema com Israel no meio, que Israel começou a achar o seguinte, vale a pena adulterar, algumas pessoas, não todos, né? E oferecer um novilho. Vale a pena mentir e oferecer um novilho. Vale a pena, cometer qualquer outro tipo de pecado e oferecer um animal. Então as pessoas começaram a errar, oferecer um animal para o seu pecado ser perdoado, e depois na semana seguinte, ou no mês seguinte, enfim, em qualquer momento seguinte, fazia de novo e oferecia o sacrifício, porque não havia arrependimento. Nós vimos na lição passada que a mensagem do Evangelho é arrependimento, metanoia, mudança de direção, enfim. Aí Deus falou, eu não estou satisfeito com esse sacrifício. Mas me interessa a obediência do que o sacrifício. No Antigo Testamento, tudo apontava para Cristo. Havia resgate do escravo, um campo que ficou com outra pessoa, havia o ano da remissão, o macho primogênito também era resgatado, por causa da questão lá do Egito, e o resgate de alguém que seria condenado à morte também poderia acontecer em alguns casos específicos. E depois ele cita duas citações, uma de Jacó, e depois quando o próprio Deus declara a intenção de resgatar Israel para que não saísse do cativeiro egípcio, como nós vemos que ele depois saiu através de Moisés. Agora vamos para a redenção no Novo, que é a parte talvez principal para nós estudarmos. No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo. Aí tem Efésios 1,7, creio eu, não, é 2, não é isso não. Gálatas 3, eu vou ler Gálatas 3,13, porque já foi citado umas 3 vezes. Eu li esse texto também quando eu estava estudando a lição. Gálatas 3,13, vamos abrir aqui. Atividade estritamente do Senhor. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E também Gálatas 4,5. Neste caso, a remissão do pecador é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus Pai por Jesus Cristo em sua morte na cruz. Tito 2,14, Hebreus 9,12, 1 Pedro 1, 18 a 19, cuja obra redentora é declarada no Novo Testamento em Hebreus 9, 25 a 28. No entanto, a experiência de redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final do crente. Lucas 21, 28, Romanos 8, 23 e Efésios 1, 14. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. Então, vamos começar pelo final. Plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentado no amor de Deus. Como as pessoas saberão que precisam se arrepender dos seus pecados? A igreja, a qual foi delegada esta tarefa, pregar o Evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo. Eu gosto sempre de falar, meu amado irmão, eu gosto de simplificar. Eu sigo 5 pontos, mas você pode falar, pastor, eu acho 4 ou 6, não importa. Veja bem, Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e brevemente ele voltará para buscar a sua igreja. Isso é simples, é o Evangelho de Cristo. Porque é Cristo que salvou, meu amado irmão.
Não é a minha obra, não é o que eu faço, é o que eu deixo de fazer. Ah, pastor, então eu posso fazer o que eu quiser? Não. A Bíblia diz claramente, já estamos disso na escola dominical. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas não deixarei me dominar por uma delas. Então, você que já é um salvo, remido, lavado no sangue do Cordeiro, através deste livro sagrado, da palavra de Deus sobre a lei de Cristo, você vai ver o que você deve fazer ou não. Mas você não será salvo por isso. Por quê, pastor? Porque você vai deixar de fazer algumas coisas, vai fazer outras, mas algumas você não vai conseguir deixar de fazer e algumas outras você não irá fazer como Deus quer que você faça. Então você não teria condições de ser salvo. O plano de salvação é Cristo morrendo na cruz. É isso que eu tenho que anunciar. É este aqui o Evangelho, a redenção no Novo Testamento. Uma atividade estritamente divina, somente divina. Quem redime o homem do pecado é o Senhor. Como? O Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo, você aceita Cristo como único e eterno Salvador da sua vida, e agora você vai desfrutar das bênçãos espirituais que Deus trouxe para a vida dos salvos, e como ele disse aqui, meu amado irmão, é bom entender aqui. No entanto, a experiência da redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo. Por que completa e consumada? Não é que eu morri em Cristo, quem morrer em Cristo não está salvo ainda, não. Tem que entender bem isso. Consumada porque completa, porque esta etapa, a salvação, a pregação, ela terminará no dia que Cristo vier buscar a sua igreja. Então, ele fez a obra, ele morreu na cruz. Quando ele vai voltar, não sei, ninguém sabe, não podemos marcar uma data, mas ele vai voltar. Quando ele voltar, a obra expiatória na cruz do Calvário foi ali, até ali. Então, até aquele dia, ou até o último dia da morte de alguém, nós poderemos ser salvos. Cristo vem, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, os vivos que tiverem naquele dia receberão um corpo glorioso e todos nós subiremos. E aí é a última parte, como ele disse, a glorificação. Quando recebemos um corpo glorioso, estaremos com o Senhor para sempre. Vamos à terceira subdivisão, lição bíblica do caráter transcultural da missão. Subdivisão 1 do ponto 3, um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. Então vamos ver aqui alguns pontos. A queda do homem, Gênesis 3,15, já falamos sobre isso na lição, já explicamos. O dilúvio, Gênesis 6,13. Vamos lá, vamos ver o que está escrito em Gênesis 6,13 aqui. Estudo bíblico é estudo bíblico. Que a gente precisa ler os versículos, né? Mais uma vez eu peço perdão, porque a minha Bíblia é nova e às vezes demora um pouco abrir uma página para outra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência e eis que o desfarei com a terra. Então vamos lá. Deus salva Noé, para poder, talvez depois da descendência de Noé, vir o Messias e salvar toda a humanidade. Salva Noé porque ele era justo. A eleição de um povo, a eleição de um povo para abençoar a todos os demais após a Torre de Babel, Gênesis 12:3, que já falamos aqui, é texto da Bíblia, leitura bíblica clássica, em ti serão benditas todas as nações da terra. Nesses textos, a fala do homem está caracterizada bem como o juízo de Deus e sua promessa. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar todos os povos por meio de Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, eu ainda acrescento alguma coisa, não acrescentando ao autor, pastor Wagner Gabi, é um homem, logicamente, muito capacitado de escrever essas lições, mas aqui às vezes dá pouco espaço para escrever tantas situações. Semana passada, ministrando a aula, eu falei e volto a repetir hoje, você tem um caso da viúva de Sarepta, você tem um caso de Naamã, você tem um caso de Ruth, você tem um caso de Raabe, pessoas que não eram descendentes diretos de Abraão, que vieram a entrar para Israel e participar desta salvação
participar desta promessa de Deus. Porque ele diz aqui, Deus chama Abraão e lhe dá também uma promessa. Vamos à segunda subdivisão, a escolha de Israel e sua missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Era desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos como sua joia preciosa. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder e de sua graça, atraísse o restante das nações. Entretanto, Israel fracassou nesse propósito. A promessa estabelecida em Gênesis 17:8 foi invalidada pela apostasia e infidelidade da nação, Isaías 24:5, Jeremias 31:32. Por isso, Israel foi levado para o exílio na Síria, enquanto Judá posteriormente foi levado para o cativeiro em Babilônia. Vamos ler aqui que é o texto que está na nossa lição aqui na leitura bíblica em classe, que nós temos em Gênesis 17. O versículo diz: Te darei a ti a tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações e toda a terra de Canaã em perpétua possessão e ser-lhe-eis o seu Deus. Então Israel e a sua missão. Qual era a missão de Israel? Recebeu a lei, recebeu a orientação, recebeu as profecias, e que eles tinham que ser diferentes das outras nações. Qual o problema de Israel? E algo que Deus não aceita é a idolatria. Deus é o único a ser adorado. Deus não aceita que possamos servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Jesus disse isso. Primeiro, com o reino do norte, Israel, que veio sobre aquela divisão, quando Salomão morreu, Roboão reinou, houve uma divisão, 2 tribos com Judá, e as 10 tribos sob a direção de Jeroboão, e aquele povo foi para a idolatria. Nós já estudamos isso numa escola dominical algum tempo atrás, Acabe, Jezabel, aquela coisa toda, e acabaram indo para o cativeiro da Síria. Mas depois o reino dos descendentes de Davi praticamente só por uma questão, se não me engano, 6 anos, que uma mulher, Atalha, matou todos os filhos dos descendentes de Davi, só ficou um, e ela reinou por 6 anos, mas de outros, todos eles eram descendentes de Davi. Houve grandes reis, Ezequias, Josias, mas não adiantou. Os filhos de Josias já eram idólatras antes dele, os filhos de Josias se tornaram grandes idólatras e foram para o cativeiro babilônico. E quando voltam, já voltam, uma situação bem diferente daquela originária, e Deus prepara todas as coisas para a vinda do Messias e para complementar isso que ele quer fazer, de levar o Evangelho a todas as nações através da igreja. Por isso, nós vamos ao último subdivisão desta lição, que é a escolha da igreja. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a Igreja de Deus. Essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo, por isso fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. O Evangelho não estava no Antigo Testamento, mas, como eu citei, algumas pessoas vindo de outras nações acabaram aceitando o Deus de Israel e se agregando e também participando desta promessa. Israel tinha que dar um bom testemunho, acabou dando um mau testemunho, se juntou com as nações. Quando voltou do cativeiro babilônico, não mais se idolatrou, mas aí virou praticamente escravo, medos persas, depois gregos, por fim os romanos. E aí o problema de Israel foi um outro, eles se voltaram para uma interpretação errada da lei de Moisés, tanto é que quando Cristo vem, há várias seitas, fariseus, saduceus e tal, várias interpretações, todos esperando o Messias, mas de uma forma errada. Eles esperavam um Messias que viesse para libertar Israel da opressão dos romanos. E o Messias não viria assim, o Messias viria para a salvação. Então, quando
O Messias vem, já falamos isso na lição, mas vamos repetir. Ele nasce de Maria, vive aqui na terra, começa a pregar o seu evangelho, primeiro precedido pela voz do que clama no deserto, João Batista, anuncia o evangelho. Nós vamos tocar nisso depois em outra lição, meu marido, mas eu vou até um pouco antecipar você. Aí nós estamos falando de missões transculturais. Até o próprio Cristo mostrou isso. Os judeus não entenderam. A igreja que começou com os judeus não entendeu isso muito no início, teve uma certa dificuldade, mas o próprio Cristo pregou para a mulher samaritana. Cristo pregou para a mulher sírio-fenícia. Cristo pregou para alguns oficiais romanos. Cristo levou este evangelho além das fronteiras étnicas, além das fronteiras sociais, culturais de Israel. E quando ele morre na cruz, como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça tenha vida eterna. E agora então, como já falamos, e vamos repetir a você. Ele institui os seus 12 discípulos, um trai, depois é escolhido outro para colocar no lugar, enche os do Espírito Santo, cerca de 120 pessoas no dia de Pentecostes, e a palavra então tem que ser pregada. A igreja se prende um pouco no início, mas há uma perseguição em Jerusalém, e aí Filipe vai pegar em Samaria, e ali já começa a igreja a pregar a pessoas que não eram judias, e Samaria aceitou a Cristo como Salvador. Depois o Espírito leva Filipe a pregar ao eunuco da rainha de Candace, mais alguém que levaria o evangelho à África. Depois, Deus chama Paulo, Saulo de Tarso, no capítulo 9 de Atos. Saulo depois tinha toda uma preparação para começar essa sua obra. Perdão. E depois, Pedro prega a Cornélio, que era um oficial romano. Então a igreja começou a entender que o evangelho não era para ficar só ali. Depois Paulo é chamado no capítulo 13 de Atos Apóstolos como Barnabé, e aí o evangelho é levado à Europa, o evangelho é levado a toda a Ásia, e depois o Senhor vai levando a igreja a levar esse evangelho a outras partes. Então hoje o evangelho chegou em todo o mundo. Alcançou todas as etnias? Não, nós vimos semana passada que há 24 mil etnias e metade dessa nem ouviu falar de Jesus ainda. E é necessário um esforço, por isso estamos estudando essa lição. Maior ainda da igreja de hoje, do século XXI, para que leve este evangelho do reino mais adiante ainda. Deus escolheu a igreja e capacitou a igreja. Ele diz para nós que nós deveríamos ser sal da terra e luz do mundo. E só para terminar esse ponto, entrar na conclusão e terminar a lição de hoje, lembrar, meu amado irmão, que a gente prega o evangelho falando, isso precisa, principalmente demonstrações culturais, tem que se falar, e vivendo o evangelho. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo Jesus nas nossas vidas. Conclusão desta lição de hoje, vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. Mais uma vez ele cita João 3,16. Esse amor que estimula a igreja de Cristo a levar a sério a obra missionária até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador, por isso ele conta conosco, pois a sua vontade é que todos os homens se salvem. Eu vou terminar a lição, embora ele cite, mas eu vou ler o texto todo para você, mais uma citação bíblica. Esse texto eu uso muito para a oração, quando eu vou dirigir trabalho de oração. Então vamos aqui, 1 Timóteo, eu fui um pouquinho além, 2, 4. Nós estamos encerrando, está tudo tranquilo. Eu vou ler até ainda um versículo anterior. Porque isto é bom e agradável diante de nosso Senhor e Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus é um Deus missionário. Ele demonstra isso pelo seu amor por toda a criatura, por todo o ser humano. Ele quer que esse amor esteja em nós, e nós amemos o pecador. Mas amemos nesse sentido de entender que se eu não falar do amor de Deus, esse pecador morrerá, irá para um lugar
de tormento. Pastor, não acabamos de falar que Deus é amor? Sim, Deus é amor e Ele mandou seu Filho, deu toda a oportunidade para o homem. Só que é avisado no todo o Evangelho, desde Gênesis até Apocalipse, que aquele que não se converter, aquele que não entregar a vida a Cristo, vai chegar um dia e pagar um preço diante do Senhor, ele vai ter um julgamento. Então, nós precisamos pregar isto. Existe sim um céu e existe sim um inferno. Aqueles que aceitarem a Cristo irão para o céu. Aqueles que não aceitarem a Cristo irão para o inferno. E muitas almas têm ido para o inferno porque não têm ouvido falar de Cristo, porque não têm ouvido falar do amor de Deus. É nossa função ter esse amor pelas almas, como Cristo teve amor pelas almas, teve amor por nós, e pregar o Evangelho. Como diz Timóteo aqui, ele quer que todos os homens se salvem, todas as criaturas. Deus possa abençoar nossos amados irmãos. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando mais uma aula, que é Missões Transculturais no Antigo Testamento. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.